Boa noite, Patrícia. Boa noite, Jussara, minha amiga de longa data, parceira de pesquisa, né? E também cumprimentar todo mundo que está assistindo a gente, né? E agradecer muito por essa iniciativa, né, do GT de História e Patrimônio Cultural da Ampul Brasil, né? E esse esquenta para o nosso evento que vai ocorrer no ano que vem, né, que infelizmente não pôde ocorrer por conta da pandemia de Covid-19. Né? Como a própria Jussara já falou, né, assim, a gente, o, o nosso lugar de origem, as nossas experiências, eu diria que até desde a infância, né, impactam diretamente a nossa produção hoje, né? Assim, para que as pessoas possam minimamente compreender, né, a gente é de uma região que era um polo industrial têxtil importante, como ela já disse, foi na cidade de Magé, na Baixada Fluminense, e gerações e gerações trabalharam, desde o século XIX, trabalharam nessas fábricas. No município chegou a existir 5 unidades fabris funcionando simultaneamente, né? Então isso impactava diretamente no cotidiano da cidade, na própria economia, na dinâmica da cidade, né? Se a gente for pensar em até atividades culturais, o futebol era muito marcado pelos times operários, blocos de carnaval, existiam os blocos ligados às comunidades fabris das respectivas fábricas. Então era uma dinâmica muito pungente mesmo, né? E eu diria que a nossa geração, a minha da Jussara, talvez tenha sido a primeira geração que não entra na fábrica, porque era um caminho muito comum você estar com 14, 15 anos e entrar na fábrica. Na minha família, por exemplo, meus pais, meus avós, meus bisavós, quer dizer, 3 a 4 gerações da minha família eram tecelões, né? Tecelões e tecelãs. Então, a nossa geração viu a fábrica fechar, né? E esse processo de desindustrialização foi muito traumático, né, para a comunidade, que era como se a fábrica deixando de existir, a vida perdia sentido, e a gente está falando aqui de mais de 100 anos de funcionamento dessas indústrias, então era algo muito impactante na comunidade, né? E por ironia a gente não entrou na fábrica, mas a gente foi pesquisar a fábrica. Então a fábrica, a gente tentou entrar na fábrica de um outro jeito, de uma outra forma, né? E assim, eu assim muito humildemente gostaria de registrar aqui uma coisa, né? A minha relação com história e com patrimônio se deu, eu diria assim, não foi nada romântico ou um amor à primeira vista, não foi. Eu era um aluno da educação básica que não gostava de história, eu gostava de outras matérias, gostava de matemática, ciências. Eu, na verdade, odiava história. A pior nota que eu já tirei na minha vida foi em história e virei professor de história. Daí a pessoa pergunta, como isso aconteceu? Para mim, foi uma experiência determinante enquanto eu estava no ensino médio, né? Com a elaboração de um jornal estudantil. A ideia era fazer um jornal interno para os alunos se conhecerem, se enturmarem e tal. Só que a escola que a gente estudava aproveitou essa ideia e disse, não, vamos fazer um jornal para a comunidade. Era um jornal com notícias da cidade. Eu tinha 14 para 15 anos, participei da elaboração desse jornal, e aí a gente escrevia para o jornal, a gente fazia a diagramação do jornal, a gente levava na gráfica, a gente distribuía na rua, né? Eu diria assim, do ponto de vista do trabalho, eu executava quase todas as etapas da produção desse processo do jornal, né? E para mim foi um divisor de águas, porque começou a ter uma demanda da comunidade de por que o jornal não escreve sobre histórias da comunidade, né? E olha, eu era um adolescente que não curtia muito história,
né? Embora as histórias da fábrica fossem muito presentes no meu cotidiano familiar, mas a matéria, a disciplina de história na escola, eu tinha resistência, eu não me identificava assim com os personagens que eu via e tudo mais. E aí eu até fiquei assim, mas o que a gente vai botar aqui e tal? E aí eu lembro de um amigo nosso, o Ademir Oliveira, que era uma pessoa que já guarda material sobre a história local há muito tempo. Ele começou a pontuar várias coisas, a gente começou a fazer entrevistas, matérias. E aí, para mim, eu estou falando um pouco da minha trajetória, na medida que os personagens históricos passaram a ser de carne e osso, e que eu via todo dia, eu via na padaria, eu via na praça, andando de bicicleta, conversando com meu pai, com a minha mãe, e aí eles contavam cada história super bacana. Foi aí que me fisgou, né? Foi aí que eu tive o desejo de ser historiador, e hoje sou professor de história, né? E também foi a partir da experiência do jornal que eu comecei a me deparar com as discussões de patrimônio, mas aí eu muito humildemente eu digo que foi a partir de um saber totalmente leigo sobre patrimônio, né? Porque, na verdade, a construção de patrimônio, na minha experiência, foi de baixo para cima. Porque tinha os prédios fabris abandonados e a gente via, escutava, como a Jussara falou, né? Campanha eleitoral sempre foi muito usada e abusada com base nessa memória operária para se valer de voto, de apoio, e sempre prometendo, eu vou fazer a fábrica voltar, não sei o quê. E a gente escutava vários operários que estavam numa espécie de crise de identidade no seguinte sentido: a fábrica fechou, a vida perdeu um pouco o sentido, né? Como se a fábrica parando de rodar, a vida parou de ter sentido. E aí, eu via, desde a minha infância, escutei vários operários dizendo, no dia que alguém garantir essa fábrica voltar a rodar, eu voto, faço campanha, faço o que for possível, porque isso impacta diretamente a memória local, né? E aí eu queria, no próprio jornal nosso, a gente dialogava um pouco com essas noções, mas volto a dizer, de uma forma ainda muito leiga, né? E até mesmo nos meus estudos, tanto desde a monografia, eu pesquiso sobre essa comunidade, sobretudo a partir dos conceitos de memória, de identidade. Foi a partir dessas discussões que, aos poucos, eu fui sendo levado a refletir, e aí sim, de uma forma mais apurada, mais densa, né, com um diálogo um pouco mais consistente sobre patrimônio, né? E aí, assim, talvez a gente falando fique difícil das pessoas compreender, mas eu acho que um depoimento pode ajudar mais, né? Tem um depoimento de um documentário que foi produzido por uma colega nossa, Tayane Linhares, chamado Tear, né? Esse documentário está disponível online, no YouTube, né? O pessoal poder ver. Tem um curta e um longa-metragem. E aí, no documentário, tem uma fala que, para mim, é muito profunda e muito impactante, que é do seu Licério, que é um antigo operário. Ele disse que ele teve um sonho, né? Que o prédio da fábrica, que o prédio está abandonado, os vidros quebrados, né? Hoje, né? Já há muito tempo, na verdade. Ele disse que ele sonhou que tinha vendido o prédio da fábrica. Mas ele dizia que no sonho não era para fazer nada de bom, não era para voltar a funcionar a fábrica, né? Era para se transformar num cemitério para enterrar pobre, para enterrar os antigos operários. Esse depoimento do seu Licério, eu acho que ele é profundo e nos ajuda a compreender a dimensão do que é esse patrimônio cultural fabril. Porque ao ver esse prédio abandonado, é como se ele estivesse olhando no espelho, que aquele lugar